Reabilitação de lesões no joelho, recuperação, movimento e qualidade de vida. Este é o tema hoje aqui no nosso bate-papo. Sejam todos bem-vindos ao canal que mais fala sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. E para falar sobre este assunto, a conversa é com ela, a fisioterapeuta especialista em reabilitação de joelho, Aline Castilho. Peço que vocês fiquem aqui com a gente e a gente já volta logo depois da nossa vinheta. E estamos de volta aqui no nosso canal para um episódio bem interessante no nosso bate-papo de hoje. Hoje nós vamos falar a respeito de lesão no joelho, tanto de atletas como praticantes de atividade física e também pessoas comuns no seu dia a dia. E a nossa convidada é a fisioterapeuta Aline Castilho, que é especialista em reabilitação de joelho. Tudo bom, Aline? Prazer, Marcos, estar aqui com você hoje. Eu que agradeço, seja bem-vinda ao nosso canal e fala pra gente aqui pro nosso público, Aline, um pouquinho sobre a sua carreira, como você começou, a sua trajetória profissional em reabilitação do joelho. É uma história muito difícil de resumir, né? Mas eu vou tentar. A minha paixão por joelho, ela começou na universidade mesmo, na própria graduação. O nosso último ano de faculdade, a gente é obrigado a fazer os estágios, né? Então a gente passa por todos os ambulatórios e eu caí na ortopedia. Certo. E quando eu cheguei lá, eu tive a minha primeira experiência, meu primeiro contato com o joelho. Era um paciente que ele tinha tido uma lesão de LCA no jiu-jitsu. E ele estava em pré-operatório, né? Então ele ainda estava aguardando a cirurgia que seria pelo SUS. E eu comecei a reabilitar, pesquisar, e aquilo foi me crescendo uma paixão, assim, absurda. E naquele mesmo ano, a gente teve um congresso da faculdade mesmo, um congresso interno para fisioterapeutas. Certo. E eu não pude participar, porque eu era do estágio, então eu não tinha liberação para sair. Sim. Mas dei sorte que meu esposo estava lá na programação. E o Felipe, né, o meu sócio hoje aqui da clínica, ele fez uma apresentação e aí o Bruno falou para mim, falou, ó, eu conheci o cara da tua vida. Eu falei, quem é? Ele falou assim, o Felipe Fumê. E foi então que eu comecei a seguir o Felipe, mandar mensagens pro Felipe e sempre mantive esse contato durante a graduação. Certo. Eu me formei em 2019, então em 2020, infelizmente, a gente teve a pandemia, né? Que acabou fechando todas as clínicas por no mínimo 40 dias. Sim. Então ninguém estava contratando na época. E aí, quando tudo voltou a funcionar, eu comecei a trabalhar e comecei a ter os meus joelhos. Sim. E aí, sempre surgia uma dúvida, alguma coisa, e eu sempre encaminhava essa dúvida pro Felipe. Falava, olha, Felipe, o que eu faço aqui? Como que eu prossigo? E ele sempre me dando aquele apoio, né? Em dezembro de 2020, ele deu o primeiro curso dele, e eu falei, cara, eu preciso estar na sua turma. Certo. Ele falou, ó, não tenho data ainda, quando eu tiver eu te aviso. Beleza, eu esperei, no outro mês ele postou outra foto de turma. Eu falei, e aí, quando é que sai a minha vaga? Ele falou, olha, para eu te dar o curso, você tem que vir trabalhar comigo. Que bacana, e foi então olha. Que foi a realização de um sonho, poder trabalhar hoje só com reabilitação de joelho. Eu não atendo nenhuma outra articulação do corpo a não ser o joelho. E isso é bom, né? Porque você fica realmente especialista nisso, né? Exatamente. Nessa articulação, que hoje a gente até estava falando antes de começar o nosso bate-papo aqui, que é uma das reclamações maiores, que é joelho e coluna, né? Exato. Muita gente, eu trabalho com academia, você sempre está vendo as pessoas reclamar, meu joelho, ou a coluna. E assim, você ter uma especialista, né, nesse setor é muito mais resultante, né, para quem procura realmente uma reabilitação e até mesmo uma prevenção, né? Com certeza. Ótimo. E, Aline, fala pra gente, o joelho, ele parece ser uma das articulações, igual a gente estava falando aqui, que mais sofrem, né? E por que isso acontece? Você estava falando sobre coluna e joelho, né? Eu sempre uso do seguinte parâmetro. Nosso pescoço hoje, ele tem que aguentar só o peso da nossa cabeça. Sim. O joelho, ele aguenta 70% do peso corporal. Exato. Então, em todas as atividades que você faz durante o dia inteiro, você está sobrecarregando a articulação. Sim. Então, não tem como falar que ela não vai sofrer um tipo de lesão, desde que seja uma lesão de degeneração ou uma lesão realmente de lesão, né, onde a gente tem um rompimento de alguma estrutura, sem falar de joelho, porque ele vai suportar mais carga. Então, por esse motivo, né, ele é um braço de alavanca muito grande, entre dois ossos muito grandes, ele acaba sofrendo mais com essa sobrecarga diária. Então, não tem como uma pessoa passar pela vida sem ter alguma coisinha uma coisa no joelho. joelho, né? Perfeito. Aline, a gente sabe, como você terminou de explicar, que é uma articulação muito requisitada. E quais são os tipos de lesão que mais ocorrem no joelho? Olha, eu acho que hoje
né? A gente está chegando aí na Copa. Eu acho que a lesão que mais se fala hoje são lesões do ligamento cruzado anterior. Então, o rompimento da lesão do ligamento cruzado anterior. Nós vemos muito isso no esporte, né? Desde ali do futebol, vôlei, tênis, natação, ginástica, né? Rebeca Andrade 3 vezes. Então, todo mundo, na grande maioria das vezes, vai apresentar ali lesões, mas a mais comum entre elas, eu acho que tem a ser a lesão do ligamento cruzado anterior, quando a gente tira a artrose, né? Que daí é uma lesão de desgaste de uso, né? Diferente. E isso é mais comum em atletas, então? Ou pessoas comuns? Não necessariamente. São atletas, mas a gente fala também dos atletas de final de semana, né? Quando a gente pensa em atleta, a gente está jogando um nível de atividade esportiva muito elevado. A pessoa, quando ela é atleta, ela vive do corpo, né? Então ela realmente usa do corpo como ferramenta de trabalho. Sim. Agora, os nossos atletas de final de semana, que é aquela galera que gosta da peladinha na quarta-feira ou no sábado, que não tem o hábito de às vezes se cuidar, mas está sempre pensando em atividade física, também são muito acometidas pela lesão do cruzado anterior. Então não são só atletas. E talvez seja até um risco maior, né? Com certeza. Porque o atleta que é profissional, como você diz, além de tudo, além de ter uma boa preparação, um fortalecimento melhor, ele também tem um suporte por trás, que são os médicos, os fisioterapeutas, preparadores físicos. Né? Exatamente. Todo o controle de treino. E o atleta de final de semana não tem nada disso, né? Não tem nada disso e muitas vezes ele não está preocupado com isso, né? Certo. Ele quer fazer o esporte dele, mas ele não está preocupado com o que ele precisaria fazer para conseguir executar o esporte com qualidade. Certo. E aí é onde acontecem essas lesões com maior recidência, né? Exato. Certo. E muita gente sente dor e espera passar sozinha. Em que momento essa dor deixa de ser algo comum e precisa de uma avaliação fisioterápica? Dores ligadas ao cotidiano, elas são bem comuns de aparecer, né? Então, às vezes, para mim, para você que tem o hábito de treino, né, musculação, a gente às vezes sente uma dorzinha, um desconforto porque mudou o exercício, são dores normais, elas tendem a se melhorar ali em torno de mais ou menos 7 dias. Agora, aquela dor, que ela é uma dor persistente, ela começa a incomodar nas atividades de vida diária, sentar, levantar, subir uma escada, caminhar, ela tá todo o tempo te lembrando que tem alguma coisa ali, normalmente já é uma dor onde você deveria procurar um profissional para conseguir entender da onde ela tá vindo, o que tá causando e como reverter esse processo. Tá, e aí no caso disso, Aline, eu procuro primeiro quem? Eu vou a um fisioterapeuta para ele fazer uma avaliação disso ou eu já vou direto para o médico? Não, essa é uma dúvida bem comum, né? Hoje o fisioterapeuta, ele é um profissional de primeiro contato. Legal. A gente não precisa ter um encaminhamento médico para poder passar por avaliação com o paciente. Nós podemos fazer a avaliação inicial e muitas vezes nós podemos indicar o profissional médico. Sim. Né? Olha, isso daqui se trata de uma lesão, essas avaliações físicas que nós fizemos aqui, ela está demonstrando que tem uma lesão no menisco, uma lesão no LCA, então a gente precisa de um exame de imagem para confirmação do diagnóstico e aí a gente encaminha para o médico. Mas nós somos profissionais de primeiro contato e o paciente ele pode vir, quando se trata de dor, ele pode vir direto ao fisioterapeuta que nós temos capacidade para conseguir avaliar e diagnosticar. Perfeito. E acredito que realmente deva ser o profissional mais indicado, né? Com certeza. Quando a gente fala de função, a gente fala de fisioterapia. Exatamente. E existe a ideia que a lesão do joelho é uma lesão grave. Toda lesão de joelho é um caso cirúrgico? Não. Toda lesão de joelho não é um caso cirúrgico. Quando você usa a palavra grave, diz que ela tem realmente um agravante. Sim. Nesses casos, na grande maioria das vezes, uma intervenção cirúrgica traria um prognóstico muito melhor para esse paciente. Certo. Mas não, muitas lesões não são lesões que tratam de procedimento cirúrgico. Dor femoropatelar, às vezes uma lesão degenerativa de menisco em fase inicial, a famosa artrose na fase inicial, ele também não são lesões de indicação para prótese direto. Sim. Então, não. A gente sempre vai começar com o que a gente chama de tratamento conservador, que seria um tratamento fisioterapia, musculação, para cuidar desse corpo e fazer a manutenção da articulação para que a lesão ela não se agrave. Tá. Mas se ela chegar no seu estágio máximo de gravidade, aí sim ela se torna uma lesão cirúrgica. Certo. E como você disse, existe esse tratamento, então você vai começar com o tratamento conservador fisioterápico e a musculação. Os dois caminham juntos. Sempre. Porque você vai estar fazendo o tratamento na clínica e fortalecendo isso na academia e sempre com acompanhamentos profissionais, né? Exatamente. O profissional da educação física eu acho que é um dos meus profissionais favoritos. Porque tem que estar aquele trabalho ali paralelo, conjunto, né? Exatamente. A gente caminha junto, né? Sim. A minha função está diretamente relacionada com a função de vocês. Então, primeiro,
a gente precisa que o paciente não apresente uma lesão. Sim. Então, essa manutenção da saúde, ela vem com vocês. Sim. A partir do momento que ele apresentou uma disfunção, eu vou trabalhar a reabilitação dessa função. Certo. E a partir do momento que ele está apto novamente com a função preservada, sem nenhuma limitação, ele retorna e mantém essa manutenção com vocês. Então, sim, a gente caminha junto 100%. Perfeito. E em quais situações, Aline, a gente vai realmente diagnosticar que realmente precisa de uma cirurgia? Aí o médico vai estar junto, como é? Sempre, sempre, tá? Eu trabalho com os médicos hoje aqui em Londrina, são médicos que eu não tenho nem o que falar, são pessoas nota 10 excelentes. Pra mim. Então a gente tem essa convivência, essa comunicação, eu consigo mandar mensagem direto e ser respondida de forma imediata, então a gente caminha assim. Como eu sou uma fisioterapeuta que só trabalho com pacientes de joelho, o paciente, na grande maioria das vezes, ele vem pra mim, ele fala, olha, eu sinto uma dor assim no meu joelho, eu faço a avaliação física desse paciente e falo, olha, tá muito compatível com uma lesão de menisco, por exemplo, uma lesão de LCA, ou uma lesão de LCP, enfim. Certo. Quando eu dou esse diagnóstico, eu já entro em contato com um dos médicos que a gente trabalha junto e falo, olha, tô com um paciente assim, ele passou por um episódio, né, caiu, queda, futebol, contato, alguma coisa, e ele tá apresentando uma instabilidade articular, que tá dando resultado positivo para avaliação de um LCA, por exemplo, então tô encaminhando para você. Ele vai para o médico. Quando ele chega no médico, a primeira opção do médico é fazer a avaliação física para confirmar aqueles achados clínicos que eu já relatei para ele. Certo. E a partir daí ele vai pedir o exame, né? Na grande maioria das vezes é a ressonância, que é o padrão ouro, para diagnosticar disfunções de ligamento. Tá. Passou pela ressonância, comprovou o diagnóstico, esse paciente não vai direto para a cirurgia. Esse paciente ele precisa ser preparado para ir para a cirurgia. Sim. Então primeiro ele volta para mim novamente, a gente começa o pré-operatório, então eu dou flexão para esse paciente, eu dou extensão para esse paciente, eu dou mobilidade para esse paciente, eu dou ativação muscular para que ele tenha a capacidade de ir para a cirurgia. Depois da cirurgia, ele volta para mim e aí a gente dá início no tratamento pós-cirúrgico, né? Então é um caminho não tão curto, não tem como encurtar, é um caminho que precisa ser passado. E mais uma vez você reforçando a importância do trabalho multidisciplinar, né? Exatamente. Porque às vezes as pessoas acham que não, vai ser um profissional só que vai resolver e não é assim. Não. Né? E como você mesmo disse, existe uma preparação, eu já vi vários casos, eu tenho casos de alunas minhas que também eram atletas ainda e tiveram rompimento do cruzado e que também tiveram que fazer essa preparação, inclusive a gente fazendo parte disso. Exato. Porque ela fazia o tratamento lá na clínica, a fisioterapeuta mandava pra gente, olha, tem que fazer isso, a gente reforçava isso na academia, mas o trabalho médico, né? Exatamente. Então, assim, é uma gama de contatos ali, de troca de informação entre os profissionais para que realmente tenha um resultado eficiente, né? Não tem nem o que falar. O prognóstico do paciente que consegue ser assistido por essa equipe multidisciplinar é totalmente diferente de um paciente que ele é atendido por profissionais soltos. Sim, né? Exato. A minha comunicação direta com o personal, a minha comunicação direta com o médico traz segurança para o paciente e a gente começa a falar a mesma língua. Exato. Agora, existe muito do fisioterapeuta falar uma coisa, aí o personal fala outra coisa, o médico fala outra coisa, fica aquela briga, o paciente não sabe o que fazer, não sabe quem escutar, porque, afinal, ele confia em todo mundo, mas as pessoas não estão falando a mesma língua. Sim. Então, essa interação entre os profissionais faz toda a diferença para o prognóstico do paciente. É fundamental. E a importância do fortalecimento muscular para a prevenção e para a recuperação das lesões, o que você tem a dizer isso sobre o joelho? Eu sou uma amante, né, do fortalecimento muscular, eu sou apaixonada. Eu falo que quem não pratica não tem como reabilitar. Então eu preciso ter o conhecimento do que isso causa no meu corpo para conseguir ter mais propriedade de passar isso adiante, né? Então o fortalecimento ele começa no pré-operatório. Então muitos pacientes às vezes precisam esperar mais tempo. Então o fortalecimento ele é o início de tudo isso. E no pós-operatório imediato ele já inicia. Então eu entro com as ativações musculares ali, com aquele ganho inicial de força, de um exercício mais isométrico, uma resistência para esse paciente, e já encaminho ele para o educador físico. Sim. Então a gente já trabalha em conjunto desde o início. Né? Então, para mim, o fortalecimento muscular ele sempre vai ser a base de uma boa estabilidade corporal. Né? Então, para qualquer atividade, qualquer modalidade de esporte, né, ou atividade de final de semana que você escolha fazer, o fortalecimento muscular ele é a base. Não tem como. Musculação, ela é a base, ela é o pilar para natação, para o futebol, para o beach tênis, para o vôlei, para qualquer atividade. Não tem como excluir. Exatamente. E quando você diz o pós-operatório,
esse trabalho todo, esse fortalecimento, a fisioterapia, é um início imediato, é imediato mesmo, né, Aline? Não é porque eu já vi muita gente falar, eu fiz a cirurgia no joelho, mas eu vou esperar a cicatrização para recuperar, para fazer a fisioterapia. Completamente errado isso. Completamente errado. Não existe nenhuma cirurgia de joelho que o paciente precise de repouso. Toda cirurgia, ela deve iniciar o tratamento fisioterapêutico dentro de 24 a 72 horas pós-cirúrgico. Tem vezes que eu tô no centro cirúrgico 7 horas da manhã, das 7 horas da noite o paciente está entrando na clínica pra gente já iniciar o trabalho de avaliação, eu explicar para ele como foi feita a cirurgia, explicar para ele as fases cicatriciais, né, porque a gente tem que respeitar a cicatrização biológica, né, então o tratamento ele não é subjetivo, eu acho que esse paciente consegue, não. Ele é objetivo, o marco cicatricial é esse, a partir desse período eu consigo começar tal atividade, eu consigo colocar esse paciente para correr a partir de uma avaliação de força, então tudo tem critério, nada é subjetivo, a gente não vai largando e fazendo o que acha que dá para fazer. Exatamente. Porque isso tem muito a ver com a recuperação total, né? Exatamente. 100%. Quanto mais você protela isso daí, pior fica, porque você vai esperar uma cicatrização, mas vai ter uma atrofia, vai ter um enfraquecimento muscular, aí praticamente você vai começar do zero. Exatamente. Não é? E é muito mais difícil. Muito mais difícil. Vocês falam muito sobre isso, sobre a questão da memória muscular. Exato. Né? Então, quanto antes a gente ativar essa memória, o nosso corpo ele lembra e ele começa a funcionar. Sim. Quanto mais tempo eu dou de férias para esse paciente, ele volta muito lento. Sim. Então, a recuperação dele é muito prolongada. Exato. Por conta dessa dificuldade de trazer de volta essa estrutura muscular, essa capacidade de execução funcional. Então, não tem como. Tem que ser imediato. E até mesmo, né, Aline? Porque, como a gente mesmo estava falando aqui, para o paciente fazer a cirurgia, ele precisa dessa preparação. Então, você vai trabalhar o fortalecimento, a fisioterapia. Não tem o porquê, pós-cirurgia, ele ter uma férias, esperar a cicatrização para reiniciar. Não existe isso. Então, tem que ter esse alerta e já iniciar imediatamente, no pré-operatório. Perfeito, perfeito. E uma dúvida muito comum que as pessoas sempre questionam, quanto tempo leva para uma recuperação? A gente está falando de recuperação aqui, né? Quanto tempo leva uma recuperação de um joelho? Ou isso é individual, de pessoa para pessoa? Como é? Olha, não é muito de pessoa para pessoa, não é uma questão muito, não é uma característica individual, tá? Como eu falei anteriormente, ela está relacionada diretamente com a cicatrização biológica. Tá. Então, cada cirurgia vai levar um tempo. Tá. Então, se eu for falar para você de uma menissectomia, que é quando a gente tira um pedacinho do menisco, há aproximadamente 3 meses. Quando a gente faz uma sutura desse menisco, a gente consegue preservar esse menisco, o médico vai lá e costura ele. Essa reabilitação vai para 6 meses. Quando a gente fala de ligamento cruzado anterior, de ligamento cruzado posterior, de ligamento patelofemoral medial, quando a gente começa a falar da estrutura ligamentar, ela leva um tempo maior. Então, aproximadamente em torno de 9 meses. Nossa, bastante. Então, quando a gente fala de futebol, por exemplo, eu fico muito satisfeita quando aparece uma reportagem de que um atleta machucou e a própria imprensa já fala, esse atleta só retorna entre 9 e 12 meses. Não existe protocolo acelerado, não é individualizado. Igual você perguntou para mim, vai depender do paciente? Não vai depender do paciente. Vai depender do tempo da cicatrização biológica da cirurgia, então fechamento do osso, fase de ligamentização, que é quando é transformado o enxerto em ligamento. Então, tudo isso precisa ser aguardado para a gente conseguir ir evoluindo dentro da reabilitação. Então, cada reabilitação, ou seja, cada cirurgia, ela vai ter um tempo mínimo, mas nem todo paciente, às vezes, vai atender o tempo mínimo. Tem paciente que vai acabar se prolongando por, às vezes, não ter se preparado, não ser um paciente isso que a gente ia falar agora. Exatamente. Então, para mim, é muito mais difícil reabilitar um paciente que nunca teve contato com uma atividade física, com um personal, com um exercício de musculação, porque ele não sabe fazer nada. Eu preciso ensinar tudo do zero. E até ele entender que aquilo precisa ser executado e fazer que aquilo vai trazer resultado, leva tempo. Não tem uma bagagem motora, né, Aline? Exatamente. Que isso favorece muito na hora de uma recuperação ou de um trabalho. Então, se a pessoa não tem uma habilidade motora, não tem essa bagagem motora, praticamente você vai ter que ensinar do zero. Então, uma coisa que você deveria ir para lá na frente, você tem que voltar, porque a pessoa não tem bagagem motora, né? Exatamente. Então, é o que eu sempre falo, não tem como fugir. Certo. A atividade física, ela tem que ser manutenção do corpo, né? Assim como a gente faz a manutenção de um carro, troca de óleo, troca de pneu, o corpo humano, ele precisa de uma alimentação saudável e de atividade física. Perfeito. E aí, a gente falando sobre atividade física e essa manutenção,
Pessoas mais ativas, elas estão à frente disso, então. Com certeza. Então, assim, se você não é sedentário, se você é ativo, você vai estar à frente de qualquer tipo de cirurgia ou de qualquer tipo de patologia, né, Aline? Exatamente, sempre, sempre. Perfeito. E depois da recuperação, como a pessoa pode voltar aos treinos com segurança? Porque ela fez ali, ela fez a lesão, fez a recuperação, ela já pode voltar imediatamente para o treino, como... O que você tem a dizer a respeito disso? Nós controlamos tudo, né? Tá. Todo esse retorno ao esporte, ele vem da gente, né? Então, o paciente, ele machucou. Ele veio para o pré-operatório, nós fizemos o pré-operatório, foi para a cirurgia, voltou para a reabilitação. Nós vamos começar ali a avaliação, começar com uma fase mais anti-inflamatória, então controlando ali o edema desse joelho, ganhando mobilidade, ganhando ativação muscular. E a gente vai evoluindo no processo, ganhando força muscular, mandando para academia, o personal conduzindo esse trabalho de força, porque eu preciso que esse paciente ele passe na minha avaliação de força para começar a atividade física. Como se fosse uma prova. Literalmente, uma prova física mesmo, né? Então eu tenho ali o dinamômetro de força, então eu avalio a força desse paciente. Que legal. E se ele apresentar resultados ali que eu considero normais, esse paciente começa a poder evoluir dentro da reabilitação. Começa com treinos de corrida, treinos de salto. E esse retorno ao esporte do paciente, mesmo sendo um paciente de final de semana, um atleta de final de semana, sou eu quem faço. Então, eu que acompanho ele para os treinos de areia, a gente vai lá primeiro se movimentar, corrida, né, frente, lateral, ensinar ele a se comportar dentro da areia. Quando é um paciente que faz uma atividade de campo, eu levo para o campo. Então, se vocês forem olhar o Instagram, tá lá cheio de vídeos, campo, areia. Então, esse retorno inicial sou eu que vou conduzindo, por quê? Lá eu consigo avaliar os déficits que esse paciente me apresenta e eu consigo ir corrigindo ele até ele ficar bem. Hora que eu vejo que esse paciente não tem mais limitações físicas, aí eu passo a bola. Daí eu mando pro educador físico, né? Que daí vai trabalhar essa questão do esporte muito melhor do que eu, obviamente, para esse paciente conseguir gradativamente, mas ele ainda não está de alta. Ele não está liberado para praticar. Ele está liberado para fazer a evolução dentro e assistido pelos profissionais da área. Depois que ele finalizou 100% a reabilitação lá perto dos 9 meses, passou na avaliação de força, passou nos critérios físicos funcionais, então uma prova física que ele faz literalmente para ver se ele está apto, se as pernas estão entregando a mesma coisa, né? A gente sempre vai comparar a perna cirúrgica com a perna não cirúrgica. Depois que ele passou de tudo, aí eu libero ele para retornar ao esporte, obviamente, né? Com uma carga muito menor, não quero âmbito competitivo, né? Eu quero que ele volte ali para as peladinhas, para as brincadeiras, para ele pegando novamente a malícia do esporte. E aí, depois de uns 10 jogos ali recreativos, aí sim, agora ele tá livre para começar a voltar com vontade e poder participar do âmbito competitivo, se era esse o objetivo dele. Então, quem dá alta pro paciente é você, o fisioterapeuta. Sou eu que dou alta. Não tem esse negócio que o médico falou, que o personal falou. Quem tem que dar essa alta é o fisioterapeuta. Exato. Existem as altas, né? Então, o médico ele vai dar alta médica. Quando finalizou o processo cirúrgico e finalizou a parte de cicatrização biológica que ele já acompanhou através do exame de imagem, o médico fala, ó, hoje eu estou dando a alta médica. A sua alta fisioterapêutica, você vai lá falar com a Aline. Então, mais uma vez, ressaltando a importância da gente trabalhar em conjunto. O médico, ele entendeu, eu tô dando alta médica, agora é com ela. E aí, eu dou a minha alta fisioterapêutica. Quando estiver realmente habilitado. Exatamente. Ele sai daqui realmente reabilitado. Senão, eu não dou alta. Porque também tem muita gente, né, Aline, que eu tô falando porque já aconteceu isso comigo, tá? Que, às vezes, pula etapa. Eu já fui atleta também e às vezes a gente fica impaciente, né? Você quer acelerar o processo, você às vezes está vendo lá competições, outras coisas, e meio que quer anular o trabalho do fisioterapeuta. Só que depois, Aline, isso volta, porque foi o que aconteceu comigo. Tá? Eu pulei etapas, tá? Eu tive uma fratura no pé, e pulei etapas, já tá bom, já tô conseguindo, já tô sentindo bem, parará, e às vezes a gente tá forte, porque a gente é atleta, pula etapa, e uma hora ou outra isso vai reclamar. Aí quando você vai fazer os exames, tá lá a lesão que você tinha feito, sei lá, 10 anos atrás, e ela volta pior. E aí você tem que fazer o que você deixou de fazer lá atrás, naquele momento, né? Exatamente. Então, assim, hoje eu posso me denominar uma pessoa muito sortuda, né? Eu consigo conscientizar meu paciente a nível dele entender como funciona cada fase. Então, eu desenho a cirurgia, eu mostro o vídeo da cirurgia, porque eu acompanho a cirurgia, né? Essa ligação que a gente tem, eu entro lá dentro do centro cirúrgico, eu filmo a cirurgia e eu mostro pra ele, falo, tá vendo o tamanho da agressão cirúrgica? Então, tudo isso aqui tem que cicatrizar. Então, não adianta você querer pular a etapa, porque a partir do momento que você pular essa etapa, você tá se colocando em risco. E a chance de você romper a perna contralateral,
ou romper novamente aquela perna, é muito grande. Sim. Então eu conscientizo, eu literalmente dou aulas para os meus pacientes o tempo todo, para ele conseguir manter focado e aderir ao meu tratamento e me obedecer. Perfeito. Porque é isso que eu preciso, né? Tem que ter disciplina, né? Entenda, exatamente, que é um processo. E que se ele fizer o processo, por mais longo que seja, bem feito uma vez, ele nunca mais faz de novo. Exatamente. Agora, se ele não me obedecer, ele vai ter experiência própria e vai ter que ficar voltando para ficar conduzindo. E toda vez que é uma relesão, o processo é muito diferente. Sim. Ele aumenta em tempo de reabilitação e muitas das vezes pode acabar deixando alguma sequela. Sim, exatamente isso. Então tem que cuidar quando é tratamento, o tratamento tem que ser completo. Completo. Não adianta ficar pulando etapas ou querendo acelerar porque não tem como encurtar. Não tem como. Às vezes você acha que está bem, mas não está. Quem tem que falar isso é o profissional. É por isso que tem o profissional. Exatamente. Não é? Aline, se você pudesse dar 5 orientações para manter os joelhos saudáveis ao longo da vida, quais seriam? 5. 5. Eu acho que a primeira delas é alimentação. Como eu expliquei para você no começo da nossa conversa, o joelho ele vai aguentar 70% da sua carga. Então, se você se alimenta bem, você tem um controle de peso adequado, você não vai sobrecarregar a articulação. Ela vai carregar só o que ela precisa. Então, com certeza, a alimentação é o top 1. O top 2, musculação. Sim. Se você não tem, procure um profissional que possa te dar uma boa orientação, né? Às vezes a gente acaba se sentindo um pouco largado em alguns ambientes. Então, busca um ambiente onde você vai ter uma ajuda profissional, ele vai conseguir orientar você para que você não provoque lesão quando você está buscando saúde. Exato. Né? Mas sim, a musculação é o top 1 disso tudo. O segundo tópico, com certeza, boas noites de sono, né? Então esse controle, né? Pra gente não ficar com estresse oxidativo, para não aumentar os hormônios, para não ter desregularização deles. Então eu preciso disso, tudo isso entra dentro do âmbito. E acho que o estresse, né, hoje deve ser, com certeza, uma das patologias mais acometidas desse novo século, né? Sim. Então, ter um bom controle, né? Às vezes, se precisar de uma questão terapêutica, buscar um terapêutico, porque isso muda e reflete diretamente o nosso corpo, a nossa reabilitação. Então, quando a cabeça não tá boa, o corpo também vai padecer. Eu acho que, como último tópico, é sempre buscar profissionais, né? Nunca ficar dentro do achismo. Né? A gente estava falando isso antes das gravações, sobre o quanto de conteúdo ruim tem, e às vezes a gente busca o conteúdo daquelas coisas porque acha que vai facilitar, vai acelerar, e como nós já concluímos, não tem como acelerar processos, eles precisam ser vividos etapas por etapas. Então, sempre buscar um conteúdo bom, né? Que vai trazer realmente algo que vai acrescentar e não piorar toda a situação. Exatamente, essas coisas mágicas que a gente vê pela internet aí, porque faz isso que melhora, não sei o quê, muitas vezes é balela. A gente tem que tomar esse cuidado, né, Aline? Exatamente. Perfeito. E existe algum paciente em recuperação que marcou a sua trajetória nesse período todo? Com certeza. Como você disse, você inclusive está até dentro do centro cirúrgico acompanhando os pacientes, né? Exato. Teve um paciente que ele me marcou muito, inclusive é um paciente que ainda está comigo, né? Provavelmente você deve ter visto ele lá na academia também, que ele treina lá com a gente de vez em quando. Sim. E é um paciente que foi uma sucessão de má orientações, né? Então ele teve primeiro, ele sofreu uma lesão do ligamento, ele teve que esperar pela cirurgia, porque ele não tinha plano de saúde. Então ele operou com um médico. Infelizmente não foi o melhor procedimento, né? Ficou um procedimento a desejar, infelizmente. Não culpo o médico, acho que foi mais uma questão de falta de recurso, né? Às vezes para conseguir dar uma sutura no menisco, alguma coisa, acabou deixando aquela lesão instável ali dentro. E aí, no nosso processo de evolução, esse paciente se machucou durante o processo. E ele teve que voltar mais uma vez para a cirurgia. E aí, quando ele entrou para a cirurgia para fazer uma nova intervenção, né, porque era uma outra estrutura, aí nós conseguimos constatar que a primeira estrutura foi mal resolvida, foi mal conduzida ali a questão, né, do tratamento cirúrgico. E aí o paciente foi tentando voltar e não conseguiu voltar. Quando ele voltou, ele sofreu uma nova lesão. E ele continuava sem plano de saúde, então a gente teve que esperar um tempo ali do plano de saúde para passar as carências para ele poder operar. E agora, de novo, eu tô nesse processo de reabilitação com ele. Só que agora tá tudo certo. Agora ele passou por um cirurgião excelente, ele fez a reconstrução do ligamento cruzado anterior, ele fez um reforço anterolateral que deixa esse cruzado mais forte, né, em questão de estabilidade de joelho. Infelizmente, ele acabou perdendo ali o menisco, ele não tem hoje o menisco medial. Isso é um problema muito sério quando a gente fala a longo prazo, é um paciente muito novo, né? Então, é um paciente que me marcou muito. A gente tem esse convívio ainda, e eu acho que ele ter me marcado tão profundamente assim, é mais por ele
sempre confiar. Sim, sim. Em momento nenhum ele cogitou a hipótese de falar, nossa, será que a minha fisioterapeuta errou comigo? Será que o tratamento foi mal conduzido? Sim. Em momento nenhum. Sim. Ele sempre foi muito claro, a gente entendeu muito, e não é à toa que a gente está aí seguindo esse processo há quase 4 anos, né? Para conseguir definitivamente finalizar esse tratamento com glória. E mais uma vez, né, Aline, a gente volta ao quê? A ter bons profissionais conduzindo. Esse negócio de querer pular etapa, esse negócio de ir por achismo, ir pelo chat GPT, que muitas vezes, hoje eu vejo as pessoas, não, porque eu vi lá, não viu, você tem que procurar um profissional, não é? Então, assim, ter esse apoio multidisciplinar é fundamental, né, Aline? É fundamental. Eu nunca vou deixar de afirmar isso. Esse apoio, essa conversa, essa convivência entre os profissionais é o que faz a diferença no tratamento do paciente, não tem jeito. E profissionais bem capacitados, como você mesmo já ressaltou. Exatamente. E outro ponto importante que você disse agora, de que ele é muito novo. E a gente sempre tem que pensar no seguinte, até lá nos 5 tópicos que a gente pediu, né, para a Aline falar, a gente tem que pensar que não é só o agora. A gente tem uma vida toda, tem a velhice, e os joelhos têm que suportar isso lá na velhice. Então a gente não tem que pensar hoje no joelho, resolvi meu problema agora. E quando eu chegar lá na frente? Quando eu tiver os 80 anos, os 90 anos, como vai estar o meu joelho? Como vai estar a qualidade desse meu joelho? Exato. Por isso, esses 5 tópicos que a Aline disse é importantíssimo, e também, quando tem um problema, resolver esse problema com bons profissionais. Porque você não tem só que pensar no imediatismo, né? Claro, mas pensar lá na frente, né, Aline? Longevidade, com certeza. Exatamente. E vamos fazer um bate-bola aqui, Aline? Vamos. Vou fazer algumas perguntas rápidas. Você vai dizer se é mito ou verdade. E se por acaso você precisar dar alguma explicação, não tem problema nenhum. Pode explicar, Maravilha. Tá bom? Então eu vou lançar a pergunta e você já vai dando se é mito ou verdade, tá? Tá bom. Vamos lá. Agachamento faz mal para o joelho? Mito. Perfeito. Caminhar desgasta o joelho? Essa é uma questão grande, né? Caminhar desgasta o joelho. Mas tudo no corpo desgasta, né? Então a gente nasce com um corpo e conforme a gente vai vivendo, vai envelhecendo, o corpo, num geral, ele vai desgastar. Tá. Então tudo que a gente usa vai gerar um processo de desgaste. Isso é fato. Então sim. Só que, se você tiver um bom controle muscular, se você tiver um bom controle de peso, se não estiver sobrecarregando esse joelho, pode caminhar tranquilamente, que isso não vai gerar um prejuízo imediato. Fica tranquilo. Perfeito. E aí, como você diz, inclusive, a gente já mudando o esquema, você tendo fortalecimento muscular, o controle de peso também, caminhada pode confiar normal, que a né? articulação vai aguentar tranquilamente. Nós estamos agora na geração corrida, né? Então, se você estiver bem adequado, bem alinhado, fica tranquilo que esse joelho aguenta bastante. Perfeito. Ele vai desgastar porque é natural, né? O corpo desgasta, mas isso vai levar muito tempo. Fica tranquilo, pode usar. Perfeito. Então, fortalecer reduz dores e fraturas. Com certeza. Perfeito. Dor sempre significa lesão grave? Não. Mito. Perfeito, mito. E quem operou nunca volta com o mesmo nível que tinha? Mito também, porque isso pode, exatamente tudo que a gente falou agora há pouco, se você tem um bom apoio, uma boa recuperação, não tem o porquê não voltar, né? A frase que eu mais escuto dos meus pacientes, Marcos, é assim: Aline, hoje eu sinto a minha perna operada muito melhor do que eu era antes da lesão. Sim. Porque muitas vezes eles não tinham esse contato com a atividade física. E depois que eles entraram na fisioterapia, eles foram obrigados a ter esse contato, foram direcionados profissionais, eles começaram a se apaixonar pela atividade física. Eles se dedicam tanto que eles ficam muito melhores do que eles estavam pré-lesão. Então é um mito, tá? Exatamente. Depois da cirurgia, o paciente consegue sim voltar ao padrão normal ou até melhor. Mais uma experiência minha. Eu, como fui atleta, a gente tem... que é sempre bom a gente falar que atleta não é saúde. Não. A gente sempre tem lesões e sequelas de ter sido atleta, tá? Exato. E há pouco tempo atrás, há uns 3 anos atrás, eu descobri que o meu menisco do joelho esquerdo é lesionado. Eu nunca senti dor, nunca tive problema nenhum. E descobri por acaso. Aí o médico perguntou se eu não tinha dor, não tinha nada. Porque eu estava sentindo dor no outro joelho, com inchaço e tal. E havia uma descompensação disso, porque já tinha um problema e etc. E aí eu achei que vou ter que entrar na faca, né? Ele falou, não, a gente vai fortalecer isso daí. E eu mesmo, ele falou, você vai fazer algumas coisas para melhorar isso daí, vai ter que... Deu algumas dicas do que eu tinha que fazer, e eu comecei a fazer o fortalecimento
vida normal. Então, assim, se eu forço demais, se eu faço uma corrida muito brusca, eu vou sentir um certo incômodo, mas não que me limite. Exato. Entendeu? Então, eu tenho vida normal, treino normal, faço agachamento normal, como você mesmo disse, que é mito, eu agacho normal. Agachamento é saúde. Saúde. Então, assim, não tem problema nenhum com isso. Eu sei que eu tenho essa lesão e que eu preciso estar atento e cuidando dela, mas o fortalecimento me deixa livre. É a base. É o que eu falo, é a manutenção do corpo humano. Quem fortalece não vai ter tantos prejuízos. Exato. E agora eu vou fazer uma pergunta que está um pouco fora do nosso contexto, mas a Aline acho que vai saber me responder perfeitamente. Está muito em moda, que as pessoas inclusive me perguntam na academia, muito em moda agora, usar o ácido hialurônico na articulação do joelho. Isso é bom, favorece, ajuda, é uma ferramenta de auxílio? Tudo vai depender do objetivo, tá? O ácido hialurônico ele precisa primeiro ser prescrito pelo médico, não é o fisioterapeuta que vai prescrever, obviamente, né? E isso tudo está relacionado a uma avaliação clínica do médico. O ácido hialurônico ele não vai ser colocado no joelho de forma aleatória. Não é assim, eu acho que eu vou colocar ácido porque vai melhorar a performance do meu joelho. Não. Na grande maioria das vezes ele é indicado quando o paciente perdeu o menisco, né, parte do menisco, e aí já começa a ter um atrito de osso com osso, e aí tá muito atritando ali, tá causando muito desconforto. Então o ácido ele vai entrar no joelho como se ele fosse um lubrificante. Então ele vai facilitar esse movimento da articulação, obviamente, diminuir a congruência de osso com osso, lubrificar, melhorar o deslizamento e aliviar a dor. Então ele é sim uma ferramenta para a gente realmente prorrogar, né, uma cirurgia talvez, né? Um paciente às vezes tem uma artrose ali, mas ainda não chega a ser um ponto de ter que fazer uma cirurgia de prótese, por exemplo, e esse paciente ainda é muito jovem, o que a gente faz? Vamos colocando um ácido hialurônico, vamos fazendo algumas terapias combinadas ali, de ortobiológico, né? Ácido hialurônico é um deles, a gente tem hidrogel, tem PRP, tem vários outros ortobiológicos que a gente pode introduzir no joelho para melhorar essa superfície de deslizamento e melhorar, consequentemente, a dor e a função. Mas essa é uma prescrição do médico e sim, ela vai melhorar, ela é sim um potencializador, só que ela tem que ser bem indicada. Perfeito, porque muitas vezes as pessoas perguntam, e aí, não sei o quê. Então, tipo, você tem que, você que é especialista, já deixa aqui. É um médico que tem que indicar, não é simplesmente você achar que deve, vai colocar. Exatamente, não é assim que funciona. Exato. Aline, estamos encerrando o nosso bate-papo aqui. Eu vou pedir para que você deixe uma mensagem para os nossos internautas aí de qualidade de vida, de cuidado com o joelho, que é a sua especialidade. Fala para o nosso público aqui. Bom, eu acho que a mensagem que eu tenho para deixar para a galera é cuide-se, obviamente, né? Então, para vocês precisarem chegar em mim antes de chegar em mim, passa primeiro para um bom profissional, né? Trabalhe o fortalecimento muscular, trabalhe esse controle de peso, trabalhe esse controle mental também, que tudo isso é muito importante na qualidade de vida, para que você não se lesione. Né? Mas a partir do momento onde, infelizmente, as fatalidades elas vêm acontecendo, como a gente vê no esporte, por exemplo, né? Então, às vezes, a gente não tem controle, machuca mesmo, vai sim, busca um profissional de qualidade, vai um médico de qualidade, sempre tente trabalhar com uma rede onde as pessoas têm essa comunicação, onde um tá falando a mesma língua com o outro, para não ficar aquelas informações mal interpretadas. E faça o processo inteiro, completo, do começo ao fim. Não pule etapas, tá? Viu, Marcos Brito? Acelerar o processo só vai trazer prejuízo e não qualidade. Perfeito. Gente, estamos encerrando aqui. Eu quero agradecer a Aline por ter contribuído aqui com o nosso canal, levado informação de qualidade para vocês, porque o que eu sempre falo aqui no nosso canal, a gente só traz profissional capacitado de qualidade para levar o melhor conteúdo para vocês. A gente sabe que o tempo é curto, a gente poderia ficar horas aqui falando sobre o joelho, com certeza, mas a gente tem um tempo para terminar, tá? Então, quero agradecer mais uma vez, Aline, por você ter contribuído com a gente aqui. Obviamente que logo a gente volta aqui para fazer uma outra gravação para trazer mais conteúdos para vocês. E peço, pessoal, para quem ainda não segue a gente aqui, que se inscreva aqui no canal, acione o sininho, porque todas as vezes que a gente tiver novos conteúdos, vocês vão ficar informados. E vou pedir para a Aline deixar o seu Instagram, porque ela posta bastante coisa no Instagram, bastante conteúdo. Então, pessoal, Aline, deixa aqui para vocês poderem seguir. O meu Instagram é Aline Castilho, né? Então fica facinho de achar. Tá. Reabilitação de joelho. Só tem joelho lá. Perfeito. Então a gente vai deixar aqui, ó, para vocês. Já comecem a seguir ela, porque vocês vão ficar por dentro do que é o cuidado com o joelho. Pessoal, mais uma vez agradeço vocês
que nos acompanha aqui no canal. Mais uma vez, peço para que vocês deem um like aqui no nosso vídeo, compartilhe esse vídeo com quem está precisando, tá? E espero encontrar vocês em um outro bate-papo com outro profissional capacitado da nossa cidade. Um grande abraço e a gente se vê. Tchau, tchau! Aí foi muito bom. Foi muito bom.